Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés. 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Nós já passamos mais de 100 manhãs com Deus, 1/3 do ano praticamente, cada segunda-feira, iniciando na segunda, indo até sexta, temos estado aqui na manhã com Deus. E hoje a Arca da Aliança está posicionada no Salmo de número 125, o versículo 1. Bom dia, Lídia. Seja bem-vinda nesta manhã com Deus. Hoje nós estamos posicionando a Arca da Aliança no Salmo 125, o versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Deixe-me ver se eu consigo explicar para você o que é confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Eles não se abalam, mas estão firmes. O monte está firme para sempre. Há um texto em Isaías. Bom dia, Lídia. Isaías 50:10. Isaías 50:10, que eu acho um dos textos mais expressivos quando nós falamos em confiar em Deus. 40:10 diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor? O primeiro requisito para confiar em Deus é temer a Deus. O que é temer a Deus? É saber que o olhar de Deus está sobre nós em todo o tempo. Os cuidados de Deus estão sobre nós em todo o tempo. O divino, o eterno, se volta para nós e observa. Deus diz a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, estar na presença de Deus requer de nós um andar com cuidado, um andar debaixo da ordem de Deus, ou debaixo da palavra de Deus, ou dentro da vontade de Deus. Então isso nos faz temer a Deus, nos faz nos posicionar direito na presença de Deus. Então vem aqui e diz: quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? O servo de Deus é Jesus. O profeta Moisés disse: vai vir depois de mim um outro profeta, a ele ouvi. E Jesus é o outro profeta. A lei veio por Moisés, Jesus trouxe a graça e a verdade. Então nós temos que prestar atenção em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quem há entre vós que ouça a voz do seu servo? Aí diz assim: aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme no seu Deus. Então deixe-me ver se eu consigo explicar para você como é que a gente anda com Deus. Na vida, presta bem atenção nisso. Na vida, nós temos que ter bom senso. Por exemplo, todo mundo sabe que ninguém pode pular do alto, porque senão vai cair e machucar. Tem a lei da gravidade. Quando Satanás colocou Jesus no pináculo do templo, em cima, bem no alto, ele disse: salte daqui, porque os anjos vão pegar você no ar e você não vai morrer. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Por óbvio, então,
que ninguém vai tentar a Deus. Se ninguém vai tentar a Deus, significa que qualquer coisa que eu faça, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que fazer com cuidado, eu tenho que fazer com entendimento, eu tenho que fazer com sabedoria. Isso é o que é esperado de nós. Quando nós somos contratados para trabalhar numa empresa, as nossas habilidades, o nosso diploma, a nossa formação, a nossa experiência, tudo é verificado. Por que é verificado? Porque a pessoa quer contratar alguém que seja capaz, idôneo, pronto para responder a qualquer situação. Então nós temos que ter bom senso. No entanto, todos nós sabemos que tem momento em que tudo perde o sentido. A gente perde o controle sobre a vida. A gente fica sem entender o que está acontecendo. A gente passa por uma situação e aquela situação chega a ser traumática, porque a gente busca sentido e não encontra. Ok, é nesta hora que surge a situação em que devemos confiar em Deus. O que eu quero dizer com isso? Na vida, presta bem atenção nisso, na vida, nós não somos obrigados a entender tudo o que acontece conosco. De novo, na vida, nós não somos obrigados a entender tudo o que acontece conosco, mas somos obrigados a confiar sempre em Deus. Ou seja, ou você entende o que está acontecendo, sabe o que vai fazer e age com bom senso, ou você não entende o que está acontecendo, então você está andando em trevas, então nesta hora apenas confie em Deus. Não entre em desespero, não fique ansioso, não fique perturbado, não fique andando de um lado para o outro buscando solução. Apenas descanse e confie em Deus. Por isso que diz, aquele que andou em trevas sem luz nenhuma, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. A Bíblia diz assim, não estribe no teu próprio entendimento, confie em Deus. Então o salmista, ele vem e diz, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, eles não se abalam. Por que eles não se abalam? Porque quando eles não entendem a vida, veja o caso de Jó. Jó não entendeu a prova que passou. E quando ele ficou ali conversando com seus amigos, depois Deus fala com ele, ele falou, eu falava de coisas que eu não entendia. Então, quando a gente começa a falar de coisas que não entende, querendo explicar o inexplicável, a gente acaba falando tolice. Seja bem-vindo, irmão Paulo, bom dia. Então, nós temos que aprender a andar com Deus, confiando em Deus em todo o tempo. Aline, seja bem-vinda. Então, note bem uma coisa, Salmo 125, verso 1. Confiar em Deus significa passar por um momento na vida que você não entende o que está acontecendo, mas você sabe que Deus está agindo em seu favor e que no final tudo virá bem. Isso é confiar em Deus. Então, se a pessoa entra num beco sem saída, se a pessoa entra numa situação dramática, se a pessoa entra numa enfermidade, se a pessoa entra num descontrole no seu lar, que tudo sai fora de ordem, você faz a opção de apenas confiar em Deus. Você se coloca debaixo dos cuidados de Deus. Você sabe que Deus, a vida saiu do teu controle, mas ela permanece no controle de Deus. Você sabe que Deus faz o seu caminho no meio da tormenta. Então você sabe que no meio dessa tempestade, Deus fará você chegar a bom termo. Isso é confiar em Deus. Eu não preciso entender tudo na vida, mas eu preciso confiar em Deus, em tudo na vida. Pai, nos ajuda, Senhor, a apenas confiar em Ti, principalmente nos momentos em que a gente percebe que a vida saiu do nosso controle. Nunca sai do Teu controle, Senhor. Por isso nos ajuda a ter essa fé genuína de que o Senhor está operando em nosso favor
e que tudo vai chegar a bom termo e que até esta hora a gente apenas aprenda a confiar e descansar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém? Vamos agora para o altar de ouro, localizado no Salmo 125, versículo 4. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Sabe, é sempre difícil quando a gente tem que dizer que existe uma condicionante que Deus vai fazer o bem a quem é reto, a quem é bom de coração, a quem é reto de coração. Porque dá a impressão, quando a gente fala desta maneira, que Deus faz algo porque a gente merece o que Deus vai fazer. Mas esta é uma visão distorcida da vida cristã, porque é como colocar o carro na frente do boi. Lembra do carro de boi? O boi puxando o carro? Quando a gente não compreende bem a vida cristã, a gente acaba caindo naquilo que chama de legalismo. Ou seja, se eu me enquadrar, Deus me abençoa. Se eu não me enquadrar, Deus não abençoa. Acontece que tem duas palavras na Bíblia, uma dada por Jesus e outra por Paulo, tem três, e outra por Davi, que demonstra que tudo aquilo que a gente faz quando a gente está na presença de Deus é movida pelo Espírito de Deus. Por exemplo, Davi disse assim: o Deus que por mim tudo executa. Quer dizer, ele tinha consciência que o seu jeito de agir era moldado por Deus. O apóstolo Paulo diz assim: Deus realiza em nós o querer e o realizar conforme a vontade dele. Então significa que tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente pensa, é fruto da vontade de Deus na nossa vida. E Jesus disse: sem mim você não pode fazer nada. Todos esses três textos, eles dizem que nós devemos estar debaixo das mãos de Deus, ou confiar em Deus. Que é de Deus que vem a nossa força, a nossa vitalidade, o nosso vigor, a nossa inteligência. Quando a gente consegue perceber, chega nesse nível de dependência, a gente não tem dificuldade de entender um texto como esse. Faz bem ao Senhor, aos bons e retos de coração. Porque o Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso significa ser uma nova criatura. Então todo aquele que nasceu de novo, ele preenche o requisito desse texto. Ele é bom e reto de coração. Mas aí você diz: César, e o crente que se desvia, ele é bom e reto de coração? Se ele é crente, se ele nasceu de novo, e se ele está desviado, ele ainda assim é bom e reto de coração. Por quê? Porque se ele nasceu de novo, ele é filho de Deus. E se ele está desviado, ele está debaixo da disciplina de Deus. Porque o ato de desviar não é um ato de sair fora ou de Deus abandonar. Pelo contrário, aqui vem um alto nível de consciência cristã que nós precisamos ter para entender como Deus faz as coisas. Veja só, Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento. Ele vivia prisioneiro no Egito. Deus vai até o Egito, tira Israel com mão forte e braço estendido, faz Israel sair do Egito como se estivesse voando por águia e leva Israel para Canaã, terra prometida. Ok, então nós entendemos que Israel é o povo de Deus
porque Israel está na promessa, na terra da promessa. Ponto. O que acontece depois? Deus diz a Israel, lá em Canaã, que se Israel obedecer a Deus, for fiel a Deus, eles permaneceriam naquela terra e conquistariam aquela terra. No entanto, se Israel adorasse outro Deus, sendo infiel para com Deus, Deus tiraria Israel daquela terra e levaria de novo para uma terra estranha. E isso aconteceu. Eles foram para a Babilônia. Agora, Deus disse que eles ficariam na Babilônia 70 anos e seriam trazidos de volta. Quando completou 70 anos, Deus trouxe Israel de volta. Aí vem a pergunta: o que Israel estava fazendo na Babilônia? Eles estavam desviados. Por que eles estavam na Babilônia? Porque eles estavam passando por um corretivo de Deus. Qual era o objetivo do corretivo? Eles jamais iriam adorar outro Deus. Eles jamais teriam de novo um ídolo. Então eles tiveram que na expressão bem vulgar, eles tiveram que comer o pão que o diabo amassou para aprender a temer a Deus, voltar para a terra prometida e daí em diante andar com Deus. Então, quando nós falamos que alguém está desviado, na verdade nós estamos dizendo que alguém está debaixo da disciplina de Deus. Ele está, de novo usando essa expressão, comendo o pão que o diabo amassou. Porque tudo que ele está fazendo fazendo mal à sua alma. Ele está se sentindo tão ruim ou tão abatido que ele vai chegar num ponto que ele vai clamar a Deus para voltar. Assim como Daniel, quando ele entendeu a correção de Deus, quando ele entendeu que passou 70 anos, ele clamou a Deus, confessou o pecado dos seus pais e pediu para que Deus levasse o povo de volta. Então é isso que acontece com aquele que se desvia. É aquele que está sob o tratamento de Deus, sob a disciplina de Deus, e num dado momento, o mesmo Deus que deixou cair é o Deus que vai levantar de volta e vai trazer para o rebanho. Então nós temos que entender a amplitude do que significa faz bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Porque Deus está fazendo bem a quem está na casa de Deus, servindo a Deus, mas também Deus está fazendo bem a quem está desviado da casa de Deus e está sob o tratamento e a disciplina de Deus. É por isso que Jesus disse que se ele tem 99 ovelhas no redil, no aprisco, e ele percebe que a outra está longe, desviada, a 100ª ovelha está fora, ele deixa as 99 sob os cuidados no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. Quando ele vai em busca, significa ele está trabalhando com aquele que está caído. E a nossa cabeça é assim: Deus só trabalha com quem está na igreja ou no ambiente de culto. Quem não está no ambiente de culto está desviado. Então esse Deus o abandonou. Na verdade, Deus está lá atrás dele para trazê-lo de volta à comunhão dos santos. Deus jamais desiste de alguém. Aquele que nasceu de novo é filho, não é bastardo. Então Deus vai em busca da correção. Então, quando dizemos, faze bem, Senhor, aos bons e retos de coração, nós estamos dizendo, aqueles que estão de pé e aqueles que estão caídos. Os que estão de pé, o Senhor sustenta de pé, e os que estão caídos, o Senhor está passando ele por uma disciplina para fazê-los colocar de pé de novo. Pai, nós glorificamos a Ti, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Se estamos de pé, para o Senhor estamos de pé. Se estamos caídos, para o Senhor estamos caídos, porque o Senhor está nos disciplinando para nos colocar de pé novamente.
nos ajuda a entender, Senhor, esta verdade espiritual em nossa vida, para saber que em todo tempo nós podemos confiar em Ti, quando entendemos o que está acontecendo e quando perdemos o controle da nossa existência. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para a mesa de pães, o nosso café da manhã, que é a última parte do Salmo 125, verso 5. Paz sobre Israel. Paz sobre Israel. Como é que nós lemos isso no Novo Testamento? Romanos, capítulo 5, o versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de paz, paz sobre Israel, paz sobre a igreja, eu lembro uma vez que eu estava no seminário e cada igreja tem um jeito de cumprimentar, né? Tem uma igreja que é graça e paz, tem uma igreja que é a paz do Senhor, tem outra igreja que é paz de Deus. Cada igreja tem uma forma de cumprimentar. Eu estava no seminário cuja igreja, o cumprimento era graça e paz. Aí eu cheguei para uma seminarista, membro dessa igreja, e disse assim para ela: a paz do Senhor. Ela disse: graça e paz. E ela disse assim: eu não gosto que me cumprimente com a paz do Senhor. Eu virei para ela e respondi: não tem problema. Porque Jesus disse que quando a gente entra numa cidade, a gente diz paz sobre essa cidade. Mas se aquela cidade não nos receber, a paz volta para nós. Então, se você não quer aceitar a minha paz do Senhor, ela volta para mim. É bíblico isso. Então, quando nós falamos paz do Senhor, o que nós estamos declarando? Nós estamos declarando que aquela pessoa que é beneficiária da paz do Senhor, ela foi justificada em Cristo Jesus. O que significa ser justificado em Cristo Jesus? Significa que esta pessoa passou por um tribunal. Eu estava lendo o livro do Peregrino, e é interessante, eu estou lendo as primeiras páginas do livro, um pouquinho cada dia, na hora de dormir. E o interessante do livro do Peregrino é que o peregrino ele está em busca da porta estreita. E ele tem sobre ele uma carga muito pesada. Essa carga, esse fardo que ele está carregando, é o fardo do pecado. E aí pergunto para o peregrino, por que ele não, como que o fardo veio aparecer nas costas dele? Note uma coisa, você está vendo algum fardo nas minhas costas? Não tem nenhum fardo nas minhas costas, porque o ser humano não carrega nada nas costas, não tem fardo. Mas quando ele lê a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Então ele olha para frente e fala assim: quando terminar a minha vida eu vou morrer. Se eu vou morrer, aí ele olha para trás dele e aí ele percebe que ele tem um fardo nas costas. Este fardo é o pecado. Então ele, descobrindo que ele tem um fardo no pecado, ele descobre que ele mora numa cidade chamada Cidade da Destruição. César, o que é isso, Cidade da Destruição? É que o mundo está preparado para o juízo de Deus. Vai chegar um dia que todas as coisas vão se desfazer. Então, nós estamos morando em um planeta que está submetido a um processo de destruição. E o fogo do juízo de Deus vai cair sobre toda a humanidade. Quando a gente descobre isso, a gente descobre a mensagem de João Batista, quando ele diz assim: raça de víboras, fugi da ira vindoura. Quer dizer,
tem uma ira de Deus a caminho, o homem vai morrer, depois da morte vem o juízo, depois do juízo vem a segunda morte. Então tem uma ira de Deus a caminho. Nós vamos ser condenados à morte eterna. Então esse é o fardo do pecado. Quando a gente encontra com Jesus, a gente percebe que o nosso fardo foi colocado sobre ele e que ele morreu no nosso lugar. Como o salário do pecado é a morte, e tem um princípio na lei que diz: nenhum homem pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Veja como são as coisas. Você vai num tribunal humano e uma pessoa foi pego por roubar galinha. O juiz examina o caso, encontra testemunhas, prova que essa pessoa roubou galinha e essa pessoa vai ser presa por 7 anos porque ela roubou uma galinha. Depois que ela fica 7 anos na cadeia, ela cumpre a sua pena e ela sai. Se no dia seguinte que ela saiu da cadeia, uma outra testemunha lembrar que ela roubou a galinha, for até a polícia e dizer: olha, eu encontrei fulano e eu me lembro agora que eu vi ele roubando uma galinha. A polícia vai prender aquela pessoa de novo. Mas quando ela chegar na delegacia, ela vai dizer: olha, esta galinha que aquele cara disse que eu roubei, de fato eu roubei, eu fui preso, eu fui condenado, eu paguei uma pena por 7 anos e agora eu estou livre. Então ele não pode ser condenado de novo pelo mesmo crime. A pena foi cumprida, ele está livre. Se Jesus morreu no meu lugar, não tem mais como eu morrer, porque o sacrifício de Jesus cumpriu o requisito da lei a meu respeito. Significa que eu estou absolutamente isento de qualquer penalidade. No Brasil, o índio ele é tutelado pelo Estado. Significa que ele é como que fosse tratado como criança. Nada do que ele faz imputa a ele um crime como imputa a um adulto. Nós somos como este índio. A partir do momento que aceitamos Jesus como Salvador, nós somos tutelados por Jesus. Nada pode ser imputado a nós. Por isso que o Davi disse: bem-aventurado é aquele que o Senhor perdoa o pecado, encobre o pecado e não imputa, ou seja, não aponta o pecado. Quem aponta o pecado é o diabo, que é o nosso acusador. Então, quando nós entendemos isto, nós temos o quê? Paz com Deus. Porque a nossa dívida foi paga, o nosso pecado foi pago, nós não temos mais pecado sobre nós, nós estamos justificados, nós fomos declarados justos por Deus, nós fomos declarados separados por Deus. Aí você fala: César, quer dizer que o crente não peca mais? Sim, ele pode pecar, mas o tratamento que ele recebe não é o tratamento do ímpio. Agora ele é filho de Deus. Se você tem um filho e faz arte, você não pega o seu filho e joga para fora de casa. Você corrige o seu filho em amor para que ele aprenda a não cometer mais aquele delito e ele volte à comunhão com você. Então, quando Deus nos encontra em pecado, ele não nos despreza mais, ele não nos descarta mais, ele não joga fora a nossa pessoa. Pelo contrário, ele nos acolhe, na sua misericórdia ele nos corrige e ele nos ajuda a levantar para ocuparmos a posição da qual nunca devíamos ter saído por causa do pecado. Então, isto é ter paz com Deus. É eu saber que mesmo caindo em pecado, eu não sou abandonado, eu não sou lançado fora. É por isso que Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Porque agora eu sou filho. E se eu cair em pecado, eu não sou bastardo. Deus vai tratar comigo. Deus vai me corrigir. Resultado, eu tenho paz com Deus. Então é assim que é a dinâmica da vida cristã. Pai,
nos ajuda a compreender a paz de Deus sobre nós. A paz de Deus sobre nós, Senhor, significa que fomos reconciliados com Deus. Nos tornamos filhos de Deus, filhos amados de Deus. E se cairmos, nós agora somos tratados, corrigidos por Deus, porque não somos bastardo, mas filhos. Nos ajuda a entender essa nova dinâmica do nosso relacionamento com Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora lançar luz sobre o que falamos, no Salmo 125, versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Vamos ler essa palavra com outra palavra em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. O versículo 8. Olha o que está escrito. Sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora olha o Salmo 125. Como em redor, o Satanás está em derredor, e Deus está em redor, como em redor, como estão os montes ao redor de Jerusalém. Assim o Senhor está em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então nós estamos aqui, esse é nós, e o nosso Deus, lembra o sangue do Cordeiro? O nosso Deus, com o seu sangue, nos cobre de cuidado. E o diabo, ele fica nos rodeando, tentando achar uma brecha em nós. Mas nós estamos guardados por Deus nesse lugar de proteção. Quando nós vamos para Efésios, capítulo 6, Efésios, porque ali diz, sede sóbrios e vigilantes. Quando nós vamos para Efésios, capítulo 6, falando das armas espirituais, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, isso aqui, ó, é uma armadura de Deus. Quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, nós podemos ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, a armadura de Deus nos protege da cilada do diabo. Aí diz assim, seja sóbrio e vigilante. Esta vigilância vem a questão da confiança. Dizem, eu não cheguei nessa parte no peregrino ainda, mas dizem que o peregrino ele tem que atravessar um caminho muito estreito. Quando ele chega naquele caminho, ele encontra naquele caminho um leão de um lado e um leão do outro lado. E aí ele fala, como é que eu vou cruzar esse caminho? Então ele percebe que entre os dois leões tem um caminho bem estreito. Ele passa bem no caminho estreito. Imagina você passar num caminho, um leão rosnando de um lado e o outro leão rosnando do outro lado. Quando ele termina de cruzar o caminho, ele descobre que havia uma corda prendendo o leão e não deixando o leão avançar. O leão estava preso. Ou seja, era impossível o leão pegar ele desde que ele ficasse no meio do caminho. Se ele movesse para a direita, um leão pegava. Se ele movesse para a esquerda, outro leão pegava. Por isso que Jesus disse, estreita é a porta que conduz à vida.
Agora, note uma coisa. Se nós estamos falando dos cuidados de Deus, que mesmo caído, Deus cuida de nós, trata conosco, nós não somos bastardo. Você vem e fala assim: César, se quer eu fique de pé, quer eu caia, Deus está cuidando de mim, por que eu vou ficar de pé? Porque se eu ficar de pé, eu tenho vida eterna, quer eu esteja caído ou de pé, eu tenho vida eterna, porque a vida, quem tem Jesus tem a vida. Então, se eu estou de pé com Jesus, tenho vida eterna. Se eu cair com Jesus, eu continuo tendo vida eterna. Mas se eu ficar de pé, eu também tenho vida abundante. Então, para eu experimentar a novidade de vida, a vida abundante, eu preciso ficar de pé. Eu preciso ter consciência da minha jornada. É por isso que o salmista vem e diz assim: os que confiam no Senhor. Esses que confiam no Senhor, eles estão andando consciente. Eles sabem dos cuidados de Deus. Eles sabem do amor de Deus. Eles sabem que Deus é poderoso para os colocar de pé. Eles estão santificando em toda a sua vida, em toda a sua maneira de viver. Eles estão buscando a santificação de Deus, quer dizer, os cuidados de Deus, a direção de Deus. Então ele cruza o perigo com tranquilidade, com confiança, com sabedoria, eles percebem o cuidado de Deus. Aí voltando lá no Salmo, lá em Efésios, quando nós falamos revestir de toda a armadura de Deus, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Aí no verso 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Olha lá, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Quando é que eu não me abalo? Quando eu estou revestido da armadura de Deus, quando eu faço aquilo que Deus espera que eu faça, e depois de ter feito, eu resisto à pancada, porque no mundo teremos aflição, então a gente resiste à pancada e permanece inabalável, mesmo andando em trevas. Percebe? Eu não preciso entender tudo na vida. Muita gente, ele entende a vida cristã só do ponto de vista da vitória. Ele não consegue perceber que ele pode caminhar no escuro, caminhar na luta, caminhar na aparente derrota, caminhar na angústia. No dia da... como é que é o Salmo? No dia da angústia, o Senhor é socorro presente no dia da angústia. O que significa isso? Essa confiança. Eu estou passando por uma angústia, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma adversidade, eu estou passando por uma enfermidade, a minha situação é desesperadora do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino, eu confio que Deus está cuidando de mim, apesar de que todos os indícios aparentes não mostrem que isso esteja acontecendo. Isso nos enche de força, isso nos enche de fortaleza, isso nos enche de cuidado. Então, o Senhor está em derredor do seu povo. Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está cuidando de nós, que não há nenhuma situação da vida
que foge aos teus cuidados, aos teus propósitos. A gente individualmente pode parecer que estamos perdendo, mas jamais perdemos no Senhor. Então nos ajude, ó Pai, a permanecermos de pé confiante, mesmo que as circunstâncias nos sejam adversas e parece que tudo está perdido. Mesmo assim, ousamos confiar em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. A pia de cobre está no verso 3 do Salmo 125. O cetro dos ímpios não permanecerá sob a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Deixe-me dizer uma coisa. Vamos fazer um paralelo com aquilo que se chama a Operação Lava Jato no Brasil. Essa Operação Lava Jato, ela descobriu em vários níveis do governo a prática do crime de corrupção. As pessoas foram presas, foram julgadas, foram condenadas. O que se pensou a partir dali? A partir daquele momento, houve uma eleição presidencial e o presidente que havia encampado aquela ideia do Lava Jato, ele ganhou a eleição. Tanto é que o juiz principal da Lava Jato veio a ser ministro do governo. Então o Brasil, ele tinha uma esperança que que a prática da corrupção no Brasil, ela seria liquidada, mais gente seria preso, as pessoas teriam medo e tudo mais. O que aconteceu depois disso? Houve uma reversão. Aqueles que estavam presos começaram a defender a tese da ilegalidade do processo para tentar derrubar. O Congresso se fecha e hoje está muito mais difícil aquela operação, aquelas forças-tarefas da Lava Jato é desmontada. E a gente observando o cenário, a impressão que ficamos é que a corrupção voltou a ter liberdade de acontecer. E aí a gente desanima, porque a gente olha para isso e começa a pensar, vale a pena fazer a coisa certa, quando aqueles que estão cometendo o crime da corrupção estão ficando ricos? Abacuque, capítulo 1, ele olha para um tempo como esse que estamos vivendo e ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Note como esse relato do profeta Abacuque, ele está de acordo com o mundo que estamos vivendo. A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Aquela expectativa que tínhamos, que todo mundo seria preso, que a corrupção seria estancada, hoje se diz que está havendo tanto desvio quanto naquela época, em determinados setores da economia. Então, o que significa isso?
a lei afrouxou e a justiça não se manifestou. Olha o resultado. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, quem pratica o bem, ele desanima e ele fala, não vale a pena continuar vivendo praticando o bem. Eu vou ganhar. Aí vem aquela famosa lei, a lei da... A lei da... chama a lei de Gerson, né? A lei do aproveitar da circunstância. E a pessoa volta a se corromper, a corrupção volta a aumentar. Mas aqui o Salmo 125 diz, o cetro dos ímpios não permanecerá sob a sorte do justo. Voltando a Abacuque, ele diz, capítulo 2, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Então nós olhamos para a corrupção, vemos ela aumentando, vemos a lei afrouxando, vemos a justiça não prevalecendo. Qual deve ser a nossa posição? Levar vantagem em tudo, isso mesmo. Qual deve ser a nossa posição? Fazer como Abacuque. Olhar para o que Deus está fazendo. E a Bíblia diz que Jesus está vindo, está voltando, com dois objetivos. O primeiro, dar fim na iniquidade. Dar fim ao ímpio. Segundo objetivo, recompensar o justo. Então, isso que nós estamos vendo, o mal está aumentando na terra. Jesus disse, a iniquidade vai multiplicar, o amor de muitos vai esfriar, mas quem permanece na visão profética, ele sabe que a volta de Jesus vai pôr um basta nisso tudo. Jesus vai prender Satanás, vai prender a besta, vai prender o falso profeta. A besta e o falso profeta serão lançados num lago de fogo e enxofre. E Jesus vai implantar o reino milenar na terra. Um reino de justiça. Então, naquela época, a Bíblia diz que aquele que pecar com 100 anos de idade morrerá novo, porque a vida do homem poderá se estender por 1000 anos de idade, como foi antes do dilúvio. Então, o reino de justiça que virá por meio de Jesus Cristo é a nossa garantia que o cetro do ímpio não permanecerá sob a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então nós podemos olhar hoje e dizer, hoje a lei está frouxa, a justiça não aparece, o ímpio leva vantagem e o justo é prejudicado. Mas quando Jesus voltar, a coisa vira. O ímpio será condenado, será justiçado, será preso, irá para o juízo eterno, o justo será exaltado, receberá um corpo glorificado e reinará com Jesus por 1000 anos. Por que eu estou limitando aos 1000 anos? Porque nesses 1000 anos nós conheceremos qual é a justiça de Deus, como que a justiça de Deus se aplica aos negócios humanos. Então Jesus vai reinar por 1000 anos para dizer o seguinte, olha, você acha que não tem jeito na terra, mas eu vou provar que tem jeito. Eu vou reinar e todos os homens se submeterão ao meu governo. Aí você vem e diz assim, César, se Jesus vai governar 1000 anos e você está dizendo que durante os 1000 anos vai ter gente que vai morrer porque pecou, quem é essa gente? Zacarias diz, aqueles que sobraram da batalha da Margedon. Eles vão continuar vivos, eles vão viver sob o governo de Jesus Cristo.
durante 1000 anos, e ao final de 1000 anos, Satanás será solto, e todo aquele que viveu de forma obrigada, não por um coração regenerado, vão de novo se voltar para Satanás, e vai vir fogo do céu e tudo consumirá. É esta visão que temos que ter para não nos deixarmos corromper. Pai, nos ajuda a compreender a palavra profética. Nos ajuda a compreender que a iniquidade não compensa, que o crime não compensa. Porque se diante dos olhos dos homens a lei fica frouxa e a justiça não aparece, diante dos teus olhos nada passará escondido. Tudo será levado à tua presença. Nos ajuda a discernir, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Voltamos ao Salmo 125, a primeira parte. 125, versículo 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores. Palavra dura, né? Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. César, tem no Novo Testamento isso? Vamos primeiro olhar o que Jesus disse no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5. Olha o que Jesus disse. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançando fora, ser pisado pelos homens. Olha só. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores. Agora vem Jesus e diz: se o sal for insípido, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quer dizer, ser tratado como malfeitor. Ok? Agora vamos para 2 Tessalonicense, capítulo 1. 2 Tessalonicense, capítulo 1. Ali ele fala da volta de Jesus. Olha que palavra dura. A partir do verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então aqui ele está falando daqueles que estão de pé, andando pelo caminho estreito, apesar de ver do seu lado o ímpio prevalecendo sobre o justo, a lei afrouxando e a justiça nunca acontecendo. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Ou seja, eles estão firmes em todas as vossas perseguições. Quer dizer, o ímpio está perturbando a jornada. Eles estão firmes na fé, mas do ponto de vista humano, eles estão perdendo seu patrimônio, eles estão sendo presos, eles estão sendo torturados por amor a Cristo. Olha aqui, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Quando a gente se declara crente em determinados lugares, a gente é motivo de zombaria. Tem lugar que não está mais aceitando crente como empregado, não gosta de crente. Então a nossa fé está sendo posta em xeque. Mas aí vem aqui,
Estas pessoas que estão fazendo isso conosco, que estão nos atormentando, perseguindo, atribulando, tirando a nossa paz, estas pessoas, diz aqui o verso 5, são sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. No livro de Atos diz assim, importa entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. O que a Bíblia está dizendo é que o caminhar cristão não é fácil. A gente está andando no meio da iniquidade. A gente está andando no mundo que jaz no maligno. A gente está andando no meio de pessoas corruptas. A gente está andando como ovelha no meio de lobos que querem nos devorar. A gente está andando com o diabo bramando em volta de nós. A gente está andando com coisas que podem nos derrubar. Mesmo que isso aconteça, mesmo que a gente seja perseguido, mesmo que a gente seja atribulado, mesmo que a gente seja torturado por amor a Cristo, diz aqui, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribula. Quer dizer, Deus está dizendo, não, você está sendo machucado, espancado, mas Deus vai dar paga àqueles que estão fazendo isso com você. E aí ele diz, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor, com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, olha só agora, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o Salmo disse. O Senhor vai levar aqueles que se desviam juntamente com os malfeitores. César, quem é esse que se desvia dessa maneira? Aqueles que, estando na igreja, não experimentaram o novo nascimento, não se tornaram filhos de Deus, andavam conosco, pareciam como nós, vivia como a gente, dava todo o testemunho de ser crente, mas ao final eles foram embora e não voltaram mais. Eles se desviaram. E parece que João fala acerca disso com clareza. Em João, na terceira epístola, ele diz assim, vamos ver se é aqui. João, vamos ver se é no capítulo 2. Todo aquele, verso 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E tem um lugar que ele diz assim, isso lhes aconteceu porque eles não eram dos nossos. Então Deus trata com o seu povo. Ou seja, quem está de pé, para Deus está de pé. Se ele é filho de Deus e ele está caído, para Deus ele está caído para correção. Se ele não é filho de Deus e ele cai, ele não volta mais. Ele vai ser contado com aqueles que são ímpios, porque estes são aqueles que desobedeceram o Evangelho. Eles não adquiriram a salvação, mesmo estando em nosso meio e parecer como um dos nossos. Então nós temos que estar muito atentos e ao final confiando em Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Pai, nos ajuda a compreender o cuidado de Deus para conosco. O Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos salva. O Senhor tem cuidado de nós. Se estamos de pé, o Senhor nos firma.
Se estamos caídos, para o Senhor caímos, mas o Senhor é poderoso para nos levantar. Nos ajuda, Senhor, a compreender o santo caminho do Senhor e perseverarmos para andar por ele. Porque os que confiam no Senhor não são abalados pelas condicionantes da vida. Que sejamos como estes. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Lídia, Paulo, muito bom ter vocês aqui comigo nesta manhã com Deus. Nós já passamos de 100 manhãs com Deus. O tempo voa. Então foi um marco. 100 manhãs com Deus. Nessas 100 manhãs com Deus, nós não repetimos nenhum texto bíblico. Na segunda-feira a gente estuda os Salmos, na terça-feira os Evangelhos, na quarta-feira Atos dos Apóstolos, na quinta-feira as cartas de Paulo, na sexta-feira as epístolas gerais. Fizemos 100 manhãs com Deus e nunca repetimos um único texto. Que o Senhor possa nos permitir mais 100 jornadas como esta e depois mais 100. Eu convido você a fazer parte da minha comunidade aqui no Instagram. Vamos tornar essa conta significativa para que outros também possam participar conosco nessas jornadas espirituais. Depois que terminar esse vídeo, marque nesse aviãozinho e coloque toda a sua lista e mande esse vídeo para outros. Me ajude a fazer esta mensagem chegar mais longe. Que o Senhor seja louvado e que você possa ser ricamente abençoado nesse dia. Que o Senhor esteja contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi muito bom ter você aqui comigo.